Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é o programa Fora da Estante, programa em que eu faço análise de livros, de filmes, de discos que fazem parte do meu arcabouço de conhecimento. São obras que me influenciaram e me influenciam até hoje. Hoje eu vou analisar, no caso, o filme da diretora francesa Coralie Farjat, A Substância. Um filme que vem provocando polêmicas e que divide opiniões. A Substância é um filme que já foi enquadrado aí como sendo de humor macabro, terror, horror, comédia, drama e ficção científica. A dificuldade de enquadrar o estilo de A Substância, a estética de A Substância, reflete exatamente a plurissignificação dessa obra, que, na realidade, é um entretenimento, mas que é uma obra contundente em termos de enredo e filosofia. É uma crítica veemente da diretora francesa a toda essa condição de normalização de situações estapafúrdias, esdrúxulas, caricaturais, que a civilização na pós-modernidade tem permitido. Existe uma permissividade dentro da pós-modernidade em que coisas absurdamente escatológicas, absurdamente constrangedoras, por sua característica de nivelamento por baixo, são normalizadas pela maioria. Então, a diretora francesa escreveu um roteiro, dirigiu um filme, participou também da produção do próprio filme, de uma forma magistral. Se assemelha muito àquela abordagem escatológica do Yorgos Lanthimos, um dos nomes mais fortes dentro dessa nova cinematografia contemporânea. A Coralie, ela tem o que dizer. Ela não é apenas uma diretora que trabalha para Hollywood e que faz entretenimento. É arte em altíssimo nível. Ela se utiliza de todos os mecanismos que são peculiares da indústria de Hollywood. Técnicas de filmagem, truques de filmagem, efeitos especiais, mas dentro de uma roupagem que elimina qualquer espécie de besterol, qualquer espécie de urgência de diversão pura e caricatural. Longe disso. Coralie faz filmes para poucas pessoas. E A Substância é o seu ponto mais alto e mais sofisticado da sua produção. A Substância já recebeu manchetes como sutil como como a marretada, monstruoso como o próprio ser humano, a essência da hipocrisia humana. Esse filme já recebeu várias manchetes e que algumas delas bem merecidas e outras bem ridículas, né? Como sempre, a crítica reage de forma
de forma que não demonstra conhecimento mesmo do que é a sétima arte. Principalmente a crítica dos jornais, né, da imprensa corporativa internacional, que tratam a peça como um filme de humor macabro. É um filme que realmente extrapola todas as condições da cosmética do cinemão americano. Foi aplaudido por mais de 11 minutos, a quem conte isso, os minutos, né? No Festival de Cannes, aplaudido de pé, quando teve a própria concorrência de também filmes bem, digamos assim, bem aceitos pela crítica e pelo público, né? No entanto, esse filme chama atenção por ser indigesto, por ser considerado escatológico demais, ceboso demais, mas que, na realidade, não é nada disso. O que esse filme tem de indigesto não é o que se chama de horror do corpo, não é? Das deformações do corpo, das monstruosidades da própria carne. A estética que se atrela às deformações do corpo, que é uma espécie de caracterização de um filme de terror, é apenas uma caricatura. O que está por trás é a essência do ser humano. E esse filme ele se torna indigesto para a maioria, porque a maioria não se quer ver sendo representada por esse enredo extremamente preciso da Coralie Fargeat. A história é bem simples. Ela é enquadrada ali na década de 80, naquele período lá da geração Yuppie, quando existe aquela euforia do culto ao corpo, das novas descobertas da ciência, no que diz respeito ao rejuvenescimento, tratamentos de pele, novas tecnologias em tecidos, em roupas, inúmeros medicamentos que ajudam a trazer uma espécie de rejuvenescimento. É justamente naquela década, 80 e 90, que vem todas as técnicas, não é, de auxílio a uma fecundidade, não é? Tem todos aqueles tratamentos para engravidar, tem a barriga de aluguel, tem inseminação artificial, tem uma série de condições, né, da ciência que quebram parâmetros, que quebram padrões éticos, né, no que diz respeito às liberdades, né, em pesquisas científicas da conservação do corpo, do retardamento do envelhecimento e a famosa busca pela eternidade. Num período de efervescência em que existe o mapeamento, né, do DNA, existe a possibilidade de manuseio da genética, de intervenção com clonagens, com a possibilidade de se criar sinteticamente órgãos e se cultivar tecidos em laboratórios. É um período marcado pela gastança, pela ostentação, é o período em que o chamado mercado, né, financeiro das quinquilharias, tão, né, analisado por grandes filósofos da pós-modernidade, é quando esse mercado ele se sustenta, ele se estabelece e a vaidade humana passa a comandar esse novo tipo de gasto, esse novo tipo de consumismo extremamente elevado. É um culto ao corpo, as pessoas se preocupando em ser fitness, se preocupando com as alimentações, se preocupando com dietas miraculosas,
novos truques para se tornar mais bonito, mais aceitável, mais palatável. E, logicamente, é um culto à individualidade, ao ego. Né? É uma época que dá sustentação a toda essa investida atual da civilização naquilo que é pueril, naquilo que é efêmero, naquilo que é fugaz, naquilo que é chamado de desnecessário. Né? Então, essa indústria da futilidade, ela toma pé exatamente na geração Yuppie, né, das pessoas que têm mais escolaridade, mas que não parecem utilizar essa intelectualidade para a construção de novos valores. Mas justamente o contrário, quanto mais intelectualidade, quanto mais poderio econômico, mais se caminha para o rumo das futilidades, das efemeridades, daquelas coisas que são consideradas quinquilharias. É uma nova forma de ganhar dinheiro e é uma nova forma de se gastar dinheiro. Então, esse império todo neoliberal de manutenção das produções de produtos efêmeros ganha a força pela busca constante da perfeição, da eternidade, da juventude eterna e de todas as técnicas que possa trazer um alento de que o envelhecimento está sendo retardado com garantia. A história se baseia nisso. A Elizabeth Sparkle, que é interpretada por Demi Moore, né, com muita maestria, por sinal, ela é uma instrutora fitness, né, de aeróbica, seja lá como você chame isso, em que ela tem um programa em que ela aparece dando aulas, né, junto com um grupo de pessoas, né, extrapolando sensualidade, erotismo, né, com roupas bem cavadas, bem insinuantes, e o diretor, o dono da televisão em que a Elizabeth trabalha, percebe que ela está envelhecendo e que já é o momento de se trocar, né, pela juventude, seguindo aí o passo da eterna juventude. Aquele trabalhador, aquela trabalhadora que foi utilizada, né, foi usada, foi manipulada, já deu o que tinha que dar, e chegou a ela a hora dela ser dispensada, dela ser descartada, e não importa o que isso represente de dor pessoal, de dor física, de dor psicológica, o diretor não se importa com isso, ele se importa em ter lucros, inclusive ele é interpretado pelo Dennis Quaid, de forma bem caricatural, espalhafatoso, sujo, ceboso, sem ética, sem educação, a estética do espalhafatosos, aqueles ternos bem caricaturais, bem esdrúxulos, que na realidade tudo nesse filme é uma grande metáfora. E ele trabalha exatamente com o ilusionismo dos seus seguidores, dos seus clientes, né, dos seus espectadores. E ele sente que esses espectadores estão atrás de novidade, estão atrás de juventude, mesmo que aquela faixa etária, considerada mais velha, continue seguindo passo a passo as aulas dadas, né, nesse culto ao corpo, e que esse público pouco vai se importar com a troca, né, da figura central, que é a apresentadora Elizabeth Sparkle. Ela entra em um processo crítico, né, por causa dessa situação de a velhice chegou, como também chegou todo o etarismo que diz respeito às condições econômicas, né, que privilegia sempre a juventude, sempre a força jovem, para que a cadeia de produção de quinquilharias continue, bem como eles trabalham a publicidade toda voltada para o novo consumidor, que garantirá uma vida mais longa gastando dinheiro com os seus produtos. Os produtos são efêmeros, como também são efêmeras as possibilidades de clivagem do público, sempre voltados para a juventude que vai consumir. Uma juventude essa que
não é bem uma juventude psicológica, é mais uma juventude econômica, né? É um público que é mantido ali na selvageria da imbecilidade, é um público que se atrela a frivolidades, né? A coisas inúteis. Mas é o que dá dinheiro, mas é o que movimenta os bens materiais e imateriais. A Elizabeth, ela não resiste a essa crise de ser descartada como pessoa, de ser descartada como celebridade, de ser descartada como sendo uma inútil para os negócios, e que agora chegou o momento dela ir para o lixo e que ela resolva seus problemas íntimos com a velhice, isolada em seu próprio canto. E assim ela se sente, e assim ela busca o auxílio dessas novas tecnologias, sendo que ela busca uma tecnologia do mercado negro, né? uma tecnologia pirata, uma tecnologia que acontece nos porões, né, da ciência. É uma substância que, uma vez injetada em si mesma, ela promove uma nova divisão celular em que a propaganda dessa substância promete lhe apresentar você mesma bem rejuvenescida e bem mais cheia de vida, e sendo você a parte melhor que existe de você. Note que aí, nesse momento, entra em cena toda a influência que a diretora francesa tem de diretores que são consagrados por ter uma visão escatológica da humanidade. Aparece aí de cara o David Lynch, que a autora reconhece diversas vezes que foi por causa de David Lynch que ela entrou para a carreira de cineasta. Ela tem uma admiração toda especial por David Lynch, e David Lynch tem toda uma estética voltada para a escatologia, para as revelações das grosserias da essência humana. Aí também junta Paul Verhoeven, junta também David Cronenberg, com toda essa estética da manipulação distorcida do corpo, do horror, da carne, da materialidade. E claro que também existe aí em seu enredo, existe aí toda uma influência de Franz Kafka, aquele que dissecou a alma humana em suas partículas mais horrendas, né? E é justamente esse enfraquecimento da civilização em não conseguir superar a si mesmo, que Franz Kafka aborda com uma genialidade fora de série, em livros como O Processo, O Castelo, a própria Metamorfose, que é muito mais ligada diretamente às modificações horríveis do corpo, né, em que o personagem consagrado de Franz Kafka se transforma num besouro, né? E ela trata sobre essa condição das frivolidades humanas no que diz respeito às ligações, né, vamos dizer assim, horrendas do prazer, da vaidade, da luxúria, do hedonismo, né? E essa coisa pouco civilizada que a civilização se apega, né, como eixo principal. E não é por menos que nós estamos vendo um processo de erotização dentro da nossa sociedade pós-moderna jamais visto. Também não é por menos que estamos vendo, testemunhando, a normalização de coisas absurdas como nunca nós tivemos dentro da sociedade. A sociedade, a civilização mundial sempre teve limites de rejeição e limites de aceitação, de assimilação. Parece que a produção constante de quinquilharias e a publicidade voltada para a quebra
desses limites tem contribuído diretamente para que nós tenhamos uma permissividade muito destrutiva, coisa que nunca tivemos. Não é aquela questão superficial e extremamente infantil de, olha, nós estamos quebrando parâmetros e nós temos que ter a maturidade de vermos que somos isso mesmo. Não é apenas isso. É nós constatarmos que nós sempre fomos isso e que nós nunca tivemos uma outra condição ética de aceitabilidade daquilo que não fosse um nivelamento tão baixo do ser humano. Em A Substância existe essa denúncia de que nós sempre fomos isso mesmo. A Substância revela o egoísmo supremo que se agarra na vaidade, que se agarra na esperança de não envelhecer, de ser rejuvenescida por uma técnica qualquer, pelo poder do dinheiro, porque a personagem da Demi Moore só compra a substância porque ela tem dinheiro, porque ela é rica, porque ela teve sucesso na vida. Como nós temos essa realidade na indústria de fármacos, muitos medicamentos importantes descobertos nos últimos tempos hoje estão reservados a um público extremamente restrito. Daí você ficar admirado como é que muitos ícones, né, muitas celebridades conseguem envelhecer tão bem e as pessoas comuns não conseguem envelhecer tão bem. Claro, porque é o acesso a medicamentos, a técnicas que tem um custo altíssimo e que reforça, né, essa idolatria do ego, essa idolatria da posse. A Substância é uma crítica veemente a toda essa postura, não é? Então, a Demi Moore, através do seu personagem, da Elizabeth Sparkle, ela entra nessa viagem sem volta de se utilizar de uma substância que vai alterar o seu DNA e que vai gerar um novo ser. A personagem, ela jamais imaginava que sairia de dentro dela uma outra Elizabeth Sparkle, agora com o nome de Sue, que é interpretada pela Margaret Qualley, atriz fenomenal dessa nova geração. Também participou de diversos filmes, né, do Yorgos Lanthimos. E ela, aí é onde entra as cenas de terror, né, da modificação do corpo. Na experiência da Elizabeth Sparkle, ela tem a espinha aberta e fica exposta aquela espinha, não é, com toda aquela cena caricatural do corpo humano sendo exposto, e sai de dentro dela uma nova mulher que, segundo os fabricantes da substância, é a melhor versão dela mesma. Só que é uma outra mulher que vai conviver com o sistema de trocas dessa substância. Uma semana a Sparkle, a Elizabeth, volta à vida, enquanto que o corpo da Sue fica ali sendo alimentado pela própria substância da Elizabeth. A Elizabeth passa a ser uma espécie de hospedeira dessa nova mulher. Acontece que, para desencanto, não existe uma transferência de sensações. O que a Elizabeth continua sendo. Ela desalentada, porque ela continua envelhecendo, e ela não tem o protagonismo dessa sua nova versão melhorada, e nem essa nova versão, que é a personagem Sue, que substitui, inclusive pega o mesmo cargo, ela vai para uma entrevista no mesmo canal de televisão, e ela acaba assumindo
o lugar que era da Elizabeth Sparkle. Então, a Sue passa a ser a Elizabeth Sparkle, só que não existe transferência de sensações. Sue vive a vida dela e não consegue transmitir para a Elizabeth nenhuma sensação dela que é, segundo a publicação do fabricante da substância, seria a melhor versão da própria Elizabeth. Sui seria a versão melhorada da própria Elizabeth. Só que não existe, em termos de DNA, em termos de fisicoquímica ou espírito, a migração de sensações. Então, Sui tem uma vida específica, sozinha, e a Elizabeth também tem uma vida específica sozinha. São egos alimentados e nutridos pelo excesso de individualismo. A Sui acaba viajando nesse empoderamento da juventude, do erotismo, da sensualidade, e ela, existe um protocolo para a melhor utilização da substância, que é não ultrapassar os dias permitidos, que são 7 dias, e a Sui sempre quer viver um pouco mais, então ela passa a degenerar o corpo da Elizabeth quando ela retarda um dia a mais, 2 dias a mais, até a própria Elizabeth se transformar em um monstro, né? Envelhecida e completamente abatida pelos efeitos da substância. Aí entra o beco das sensações humanas em uma briga intensa de individualismo, de egoísmo, de exagero da vaidade entre a Sui e a própria Elizabeth. Eu não vou contar as cenas para não atrapalhar quem vai assistir ainda. Mas é a versão muito mais, digamos assim, mais filosófica, que entra para o terror propriamente dito, quando a própria Sui passa a sentir na própria potencialidade física os efeitos da substância. E ela começa também a definhar junto com a Elizabeth, que seria a sua hospedeira, né? Ela que fornece o DNA para que a Sui tenha uma sustentabilidade existencial como corpo, né? E passam as duas a entrarem em um processo de deformação, em um processo de decadência física que leva ao desespero, né? Que leva a um beco sem saída, a não ser a destruição das duas. É uma destruição que tem cenas que são que passam a ser cenas icônicas da sétima arte, com a direção da Caroline, né, Farget, com uma dose de genialidade que não tem tamanho. De fato, a substância é um soco no estômago, mas é um soco no estômago não por sua estética de deformação corporal, de coisas escatológicas, como pus, como outras substâncias, etc., né, que é melhor que você assista. Mas pelo teor filosófico. Quando nós chegarmos ao ponto de normalizarmos as nossas monstruosidades, é porque nós chegamos a uma ida sem volta. Quando você faz uma análise com a nossa própria vida em sociedade, nós percebemos que aquela condição individualista, egoísta, de normalizarmos as nossas próprias monstruosidades, ela também está instalada naquilo que nós convencionamos chamar de convivência em sociedade. Veja
o que nós estamos vivenciando hoje, no nosso mundo atual. Concentração extrema de riquezas, pesquisas absurdas no que diz respeito à reprodução de vida inteligente virtual, em detrimento da própria potencialização do ser humano. Como nós chegamos a um beco sem saída na tecnologia, não conseguimos cumprir a promessa de que que nós somos capazes de criarmos vida, que nós somos capazes de deter o tempo, que não somos capazes de retardar o envelhecimento, passamos para uma substituição do ser humano a partir da inteligência artificial. E normalizamos isso como se fosse uma coisa extremamente natural. O que já foi alertado como sendo aberração por inúmeros escritores. Inúmeros escritores já alertaram a humanidade de que nós estamos caminhando, no que diz respeito ao desenvolvimento científico, da própria destruição da humanidade, do aniquilamento da essência humana. E estamos conseguindo isso com perfeição. A essência humana está sendo aniquilada por nossas monstruosidades. E nós estamos normalizando isso de uma forma extremamente rápida e sem resistência e comprovando uma carência disso. Nós procuramos uma produção de vazios e nós estamos alimentando esses vazios porque nós fracassamos como entendedores do que é o papel do ser humano no universo. Nós não conseguimos decifrar a esfinge, e a esfinge está nos devorando. Esse é o verdadeiro roteiro de A Substância. Não deciframos a esfinge. Nos rendemos como escravos e pagamos um preço altíssimo por isso. É isso que é a filosofia de A Substância. Daí nós entendermos aberrações como Donald Trump, repetindo toda a sagração neonazista para que os grandes bilionários do mundo possam continuar escravizando a humanidade de forma impune. Quantas e quantas vítimas da sandice humana nós normalizamos? Quantos e quantos genocídios nós normalizamos? Sem termos a capacidade de analisar o quanto que nós estamos jogados na lama. O quanto que nós somos ralé. Nós perdemos o senso crítico, nós perdemos o amor próprio e apenas damos uma largueza de permissividade extrema para que o ser humano se apresente em todas as suas monstruosidades. É disso que trata A Substância. Grande filme da diretora francesa Coralie Farget, grande atuação de Demi Moore, grande atuação do Dennis Quaid, grande atuação de Dennis Quaid, bem caricatural, mas extremamente funcional. Foi para isso que ele foi instruído em seu papel. E uma obra-prima. Uma obra-prima. Não caia nesse lenga-lenga de que o filme é indigesto, porque ele causa repulsa, porque ele é escatológico. O filme não é isso. O filme é uma grande investida filosófica no quanto que a humanidade chegou ao ponto de ser horrenda, de se rebaixar por baixo. Essa é a grande mensagem de A Substância. Assista, tenha o deleite e assista novamente. Faça esse exercício que é para você sair do impacto imediato
né, das transformações horrendas do corpo e caia na profundidade do enredo de A Substância. Eu que super recomendo A Substância, de Caroline Farget, diretora francesa. Esse foi mais um episódio de Fora da Estante, hoje analisando o filme, a obra de arte, A Substância. Eu super recomendo. Faço aqui o convite para que você faça parte da nossa comunidade, vá lá no YouTube, procure TV Fala Leonel, se inscreva, ative o sininho, comenta, compartilhe os nossos vídeos, assiste aos vídeos e faz com que a gente tenha mais relevância para o YouTube. E se você puder participar diretamente no auxílio direto ao nosso trabalho, faz uma transferência de Pix de qualquer valor para leonel@falaleonel.com.br. Isso faz com que a gente continue aqui o nosso trabalho. Até mais, grande abraço. Próxima segunda-feira estaremos de volta com o Fora da Estante.